Glórias a Deus. Igreja do Senhor Jesus, estamos falando de oração nesses dias e não podemos deixar de falar a respeito de um dos homens da Bíblia Sagrada que os irmãos que leem, gostam de ler a Bíblia, sabem que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E ninguém alcança este patamar de ser reconhecido como homem segundo o coração de Deus, se ele não fosse um homem que levasse uma vida pautada na oração e no conhecer a Deus, e no conhecer o Deus a qual ele servia. Davi, ele era um homem, louvado seja o nome do Senhor, que ele ansiava, diz um dos seus salmos, que assim como a corça ansiava pela corrente das águas, a alma dele ansiava pelo Senhor. Então, irmãos, o salmista Davi, ele sabia o que era oração no íntimo da sua alma. Na quarta-feira, se os irmãos tivessem, eu creio que os irmãos estavam ligados e prestaram bastante atenção na pregação que o nosso amado pastor pregou. Ele falou que o salmista Davi, ele foi um homem, louvado seja o nome do Senhor, que ele conseguiu fazer a alma dele sossegar, aquietar. Louvado seja o nome do Senhor. E isso só é obtido através de intimidade com Deus. Nós só vamos conseguir com que a nossa alma, que como o nosso amado pastor falou, é a nossa alma que se precipita às vezes, que quer nos levar a tomar uma decisão errada, que quer nos levar a fazer algo que muitas das vezes vai atrapalhar o agir e o trabalhar de Deus. Então o salmista Davi diz: olha, porque te abates, ó minha alma. Então o salmista Davi, ele sossegou. Salmo 100 e... se não me falha, 131, né? Se não me falha a memória. 132? Olha, tá ligado. Vimos, Salmo 132. O salmista Davi, ele sossega a sua alma. Ele era um homem íntimo de Deus. Para o salmista Davi obter tal intimidade, ele teve uma vida pautada na oração. E quando eu falo de Davi, eu poderia ter escolhido outros homens e mulheres de Deus, que eu poderia pregar aqui nessa noite. Eu poderia falar, vamos para mulheres, eu poderia falar a respeito de Raquel. Raquel era uma mulher de oração. Quem era Raquel? Os irmãos sabem dizer quem era Raquel? Raquel era mulher de quem? Cadê os irmãos bons de Bíblia? Raquel era mulher de... Meu Deus. Jesus, eu só vou continuar a pregar quando os irmãos responderem. Raquel era mulher de quem? Olha, Raquel, ela não podia ter filhos. Vai, olha, já deu uma dica, vai lá. Depois, Raquel, ela não podia ter filhos, mas ela era mulher de oração, orou ao Deus dos céus. E então Deus a concedeu 2 filhos. Depois que eu dizer o nome dos 2 filhos, você vai acertar o nome do esposo dela. Olha, Deus concedeu a ela 2 filhos, já na sua velhice, né? Deus a concedeu 2 filhos. O nome do primeiro era José. O nome do segundo era Benjamim. Então quem era o esposo de Raquel? Pronto. Sara era Jacó. Porque o pai de José era... Pronto. Raquel era mulher de oração, irmãos. Ela era estéril, mas era mulher de oração. Se eu não me engano, no capítulo de número 30 do Gênesis, vai dizer que Raquel, ela diz: olha, se Deus não me der o filho, eu me mato. Né? Porque naquela época, irmãos, na época que Raquel vivia, era honra para a mulher, era honroso para a mulher ter um filho, uma filha, dar à luz. Era uma cultura totalmente diferente da nossa.
Então a mulher se sentia na obrigação de gerar e dar filhos. Depois de Raquel, vai lá outra mulher de oração chamada Débora. Quem não conhece Débora? Lá no livro dos Juízes, capítulo 4, vai falar a respeito de Débora. Débora tinha tanta intimidade para com Deus, que ela foi a primeira mulher, ou aliás, entre mulher e homens, ela foi a primeira a ser reconhecida como profetisa. Esse termo profeta ou profetisa começou com Débora. Olha, para vocês verem como mulher é importante, viu? O termo profeta se deu origem através de uma mulher. De quem? Da juíza Débora. Está entendendo, irmãos? Mulher de oração. Poderia escolher várias outras mulheres. Também falar de oração e não lembrar de Ana é mesmo que nada. Ana, todo mundo conhece a história de Ana, lá de 1 Samuel, capítulo 1 em diante, versículo 27. Também falar de oração e não falar de Esté. Olha, eu estou citando só mulheres de Deus que dedicaram e pautaram a sua vida em oração. E através dessas mulheres, Deus deu vitória, Deus deu livramento. Olha, a próxima mulher que eu vou dizer para os irmãos, Esté. Quem não conhece a história de Esté? Através de Esté, Deus deu um grande livramento, não só a um, nem a duas pessoas, mas uma nação por completo. Por que isso aconteceu? Porque Esté vivia em oração. Esté tinha uma vida pautada na oração. Desde a sua meninice, da sua criancice, ela cresceu aprendendo com Mardoqueu o dever e o ofício de orar ao Senhor. Eu vou dizer o nome só de mais outra mulher para... Essa mulher você pode até achar que ela não orava. E eu creio que quando tem vários congressos aí de senhoras, vai e vem e não se lembra desta mulher. Mas essa mulher é a mulher mais importante da Bíblia Sagrada. Pelo menos na minha ótica, na minha visão. Você pode ter outra, mas na minha visão ela é uma das mulheres mais importantes da Bíblia Sagrada. E ela era uma mulher de oração, que gostava de orar. Viu, pastor Júnior? Que gostava de orar. Sabe qual era o nome dessa mulher? Maria, a mãe do meu e do seu Salvador. Mas o irmão está com o negócio de... Rapaz, Maria orava, que negócio é esse? Maria foi só agraciada lá. Não, meu amado. Maria orava. Quer prova? Vai lá no livro do Atos dos Apóstolos. Eu vou mostrar só dela mesmo. Vamos, Bíblia, né? Quer Bíblia, irmão? Vamos lá. Então é Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos lá no capítulo 1. De Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos. Provar para os irmãos como Maria era do reteté, era do manto. Versículo de número 14. Não, vou ler o 13 e o 14. Diz assim, o 13. E entraram, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Só elite, né, que tinha aí? Só elite desses homens. Olha o versículo de número 14. Todos estes perseveravam unanimemente em quê? Unanimemente em? E súplicas com as mulheres. E Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, irmãos, Maria era do manto, estava lá com os discípulos lá, ó. Joelho dobrado, buscando a presença, juntamente com seus filhos. Que Jesus era filho de Maria, mas depois nós sabemos que ela teve outros filhos, além de Jesus. Então, irmãos, essas mulheres a qual eu falei, eu poderia pegar a cada uma delas e pregar aqui nesta noite. É por isso que eu não me apego a tema, porque eu gosto de passear na Bíblia Sagrada.
Gosto de falar para os irmãos, demonstrar para os irmãos que quando a gente fala de oração, eu não posso me prender a apenas uma pessoa. Quando eu falo de oração e eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo várias mulheres de Deus, que foram mulheres que pautaram a sua vida através da oração. Nada acontece na vida do homem e da mulher de Deus se você não estiver em oração. Você não vai ter vitória no seu casamento se você não tiver em oração. Você não vai ter vitória lá no seu trabalho, não vai subir de cargo se você não tiver pautado a sua vida na oração. Você não vai ter vitória na sua vida escolar ou financeira se a sua vida aqui não estiver pautada na oração. Tudo na nossa vida tem que estar pautada na oração. Viver uma vida de oração, irmãos. Quando nós olhamos para as outras ministrações que aqui foram ministradas, foi sempre em redor do tema oração. E nós tiramos algo de muito importante, de lição para nós. É que, através de tudo, pode vir todas as coisas, pode se levantar o que for. Se a nossa vida estiver em Cristo, parábola da videira, se nós estivermos em Cristo e Cristo estiver em vós, pode pedir tudo. Como o pastor também pregou, foi uma pregação do pastor, guardei. Pode pedir tudo em seu nome e ele vos concederá. Isso se nós estivermos com ele. Irmãos, e por que é que eu vejo tanto crente desesperado hoje em dia por aí? Por que é que tem tanto crente angustiado? Por que é que tem tanto crente depressivo? Por que é que tem tanto crente com síndrome de pânico por aí mesmo? Aí é onde nós paramos e começamos a refletir. Será que a vida está pautada na oração, irmãos? Porque a palavra do Senhor, ela nos alerta que se a nossa vida estiver pautada na oração, Deus vai nos dar vitória, irmãos. A Bíblia também fala, lá no livro de Romanos, capítulo de número 8, se eu não me engano, 8, versículo 28. 28. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelos seus decretos. Todas as coisas. Quando o apóstolo Paulo escreve a Romanos e fala, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, tudo coopera. Até o mal que está acontecendo com você agora nesse exato, ou aconteceu há uns dias atrás, está cooperando para o teu bem. Essa luta que tu pensa que é o diabo que está se levantando, que você está enfrentando aí, ei, vai cooperar para o teu bem, está cooperando para o teu bem. Ei, essa prova que tu está passando não vai te derrubar e nem vai fazer você parar na presença de Deus. Sabe por quê? Porque ela está cooperando para o teu crescimento na presença dEle. Tudo coopera para o bem. Ei, mas o apóstolo dá uma vírgula e diz, olha, vírgula, tudo coopera para o bem, mas daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Você ama a Deus? Tem certeza, Isaac, que tu ama a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Está fazendo a obra de Deus? Está pregando o Evangelho? Ah, meu Deus do céu, se eu for falar, meu irmão, a obra do Senhor Jesus Cristo não é apenas vir para os cultos de noite, não. Isso aí é o mínimo que nós fazemos, irmão. Porque a verdadeira obra de Deus é feita lá fora, é feita na rua, é feita nos becos, é feita nas vielas, levando o Evangelho de Cristo. Esta é a obra que tem sido feita, que tem que ser feita.
E não é porque eu já fiz um dia que agora eu vou parar de fazer. Ah, meu Deus do céu. Não é assim que funciona não, irmãos. A Bíblia diz que o nosso descanso não é aqui nesta terra. O nosso descanso é nos céus, na morada celestial, que o Senhor foi preparar para cada um de nós. Eu estou falando isso, meu irmão, mas Deus também está falando comigo. Quantas vezes nós não paramos no decorrer da caminhada? Meu Deus, tá bom, Jesus, tá bom, parar um pouquinho. Não, meu irmão, o nosso descanso não é aqui nesta terra. Quanto mais você pensar, ixi, meu irmão, eu já fiz muito para Deus, na obra de Deus. Ah, eu já levantei, já abri não sei quantas obras, já ganhei não sei quantas almas. Meu irmão, você não fez, foi nada. Você não fez, foi nada. Sabe o que foi que ele fez por você? Ó? Ele derramou até a última gota do seu sangue lá na cruz do Calvário. Quando eu olho para isso, viu, pastor Júnior? Quando eu olho para o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, eu olho para mim e digo, meu irmão, você não fez, foi nada. Você não passa de pó e cinza. Meu irmão, vá se converter de novo, Erivaldo, e volta a fazer as primeiras obras. Irmãos, é desse jeito, irmãos. Por mais que nós pensamos que já fizemos muito, meu irmão, aí que não fizemos nada. Não fizemos nada. Ai, irmão, camarada que lá já pregou em mais não sei quantas igrejas, mais de 1.000, 2.000 igrejas. Meu irmão, não fez, foi nada ainda. E outra coisa, irmão, pegar a igreja não conta não, tem que pregar lá fora. Aqui não é nada, irmãos. Aqui é apenas um local de nós cultuarmos e adorarmos a Ele. Quero ver você pregar lá fora. Há uns anos atrás nós estávamos numa obra lá no Henrique Jorge, não muito longe não. Para vocês verem que não precisa ir muito longe. Estava aí lá na obra lá no Henrique Jorge. Começo de obra. Só tinha 3 crentes. Eu dirigindo a igreja e mais duas irmãs. Aí a igreja era um salão grande, que o pastor alugou. Aí, mesmo, só eu e 2 irmãs, botava a caixa lá na frente da igreja. Eu vou fazer culto é aqui na frente da igreja. Começava a fazer o culto campal lá na frente da igreja, viu, pastor Júnior? Aí de repente o e eu pregando lá só dizendo, Jesus, nos cobre com teu sangue. Dá vitória, Jesus. Abençoa este varão. Ah, entendendo? Nunca levantei a voz nem contra o vizinho da frente, irmão. Só pedi para Deus abençoar. Porque eu estava lá não para brigar com a carne, não com o ser humano. Estava brigando lá, mas a luta era espiritual. A batalha do crente não se vence com as nossas próprias forças. Você não vai vencer essa sua batalha, irmão, com as suas forças. Essa luta que tu está passando, você não vai vencer com as suas próprias forças. Você não tem força porque tu é fraco. A tua matéria é feita do pó, do barro. É matéria fraca. Você bota o barro, pega um barro, joga dentro d'água, quando é fé, ó, o barro se desfez todinho. Fica lá só água. Quem pode resolver e te dar vitória, irmão, é aquele que te chamou. É aquele que te alistou para esta obra. E Ele só vai te dar a tua vitória se você, tiver desse jeitinho com Ele, ó, andando lado a lado. Tá entendendo? Captou o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer, se você não tiver uma vida de oração, ó, de intimidade para com Ele, meu irmão, não adianta. Você vai estar dando murro em ponto de faca. Você vai tentar, vai lutar, vai caminhar, mas vai terminar que nem aquele velho ditado, vai morrer na praia.
vai morrer na praia. Não vai adiantar você passar 10 anos na igreja, 20 anos ou 50 anos. Se você não viver uma vida de intimidade com Deus, de oração, você vai morrer na praia. E eu não quero morrer na praia, eu quero ir para o arrebatamento, eu quero morar no céu junto com Ele. E isso só vai acontecer se eu tiver intimidade com Ele. Ei, meu irmão, quem quer ter intimidade com Ele? Pode glorificar a Deus, irmãos. Você não está proibido de glorificar a Deus. Davi, irmãos. Davi, ele era um camarada mesmo. Pensa num homem que tinha intimidade. Pensa num homem que conhecia o Deus que ele servia. Era Davi. Davi no versículo 3, ele vai dizer o seguinte, olha. Esse salmo de número 3, Davi ele compôs, porque o livro de Salmos são inários, né? E cada capítulo do livro de Salmos é um louvor ao nosso Deus. E Davi, ele compôs esse louvor de número 3 aqui do livro dos Salmos, quando ele estava em uma batalha travada, sabe contra quem? Contra o diabo? Não. Sabe contra quem? Contra o seu próprio filho. Ei, muitas das vezes você pensa que o seu adversário está lá fora, né? Mas ele está mais perto do que você imagina. Davi estava numa batalha contra o próprio filho, sabe por quê? Porque o filho achou que o pai estava velho, então chegou a tomar o meu lugar e quis, por sua própria força, tomar o trono do rei Davi. Quem era o nome desse filho? Os irmãos sabem? Eita, cadê os crentes bons de Bíblia? Que tentou tomar o trono do rei. Era Absalão. Absalão se levantou por ser o primogênito, queria ser o sucessor de Davi, mas só que não era do jeito que Absalão pensava e queria fazer, era do jeito que Deus quer nas coisas. Ei, irmãos, quando eu falei na primeira vez a respeito de oração, eu falei para os irmãos que a vontade de Deus tem que estar no meio das nossas orações, né? Então, irmão, a vontade de Deus, ela é perfeita. Não adianta nós orarmos, pedirmos coisas absurdas se não for da vontade de Deus. Então essa sua oração não vai ser atendida. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer, olha, Absalão se levantou, queria tomar o reinado, mas só que não era vontade de Deus, Absalão assumiu o trono. A vontade era de Salomão, sucedeu seu pai. Mas só que as pessoas são apegadas à lei, a ferro e fogo. Daí os irmãos compreendem, porque muitas das vezes as pessoas acham e falam que a Bíblia Sagrada é machista, não sei o quê, mas não, é o seu olhar, a sua visão é que é machista. Porque Deus, durante toda a história da Bíblia Sagrada, vai levantar mulheres de Deus, mulheres de oração, como eu acabei de citar no começo da mensagem. Raquel, Débora, Ana, Esther, Maria, entre outras. Aí vai Ruth, vai mais não sei quem. Está entendendo? É a visão. É porque as pessoas são apegadas à lei, ao pé da letra, melhor dizendo. A lei era, o primogênito herda, certo? Mas só que acima da lei tem algo que é soberano, que é a vontade de Deus. A vontade de Deus. E com a vontade de Deus era Salomão. Então, irmão, não adianta Absalão pode espernear, pode chorar que nem um bebê desmamado, né? Pode chorar. Quando a criança está sendo desmamada, a criança chora, né? As irmãs que são mães aí sabem. Para desmamar a criança é complicado. Haja bico, né? As irmãs trocam o peito pelo bico, né? Pela chupeta, né? Pode fazer biquinho, Absalão, um negócio
a vontade de Deus, então quem vai subir o trono é Salomão. E Davi naquela batalha, naquela peleja, enfrentando, né, tendo que batalhar contra o seu próprio filho. Então, olha, mediante toda essa batalha que Davi estava enfrentando, ele escreveu Salmo de número 3. Senhor, como se multiplicaram os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. O salmista Davi falando, ele diz, olha, muitos dizem na minha alma não há salvação para que ele com Deus, mas tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória é o que faz exaltar a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ele me ouviu desde o seu santo monte. Olha a intimidade de Davi. Davi estava rodeado, os seus adversários se levantaram. Olha só, e outra coisa, não era só Absalão não, viu? Não era só Absalão não, Absalão era um dos. Se multiplicavam. Ora, os adversários de Davi, que rodeavam o povo, começaram a saber, olha, o rei está velho, o filho está querendo dar um golpe de estado, então agora nós vamos pegar o exército e vamos invadir, vamos saquear, vamos derrubar, vamos matar tudo lá e vamos o reinado de Davi. Eles pensavam, meu irmão, que eles estavam se levantando contra Davi. Mas não, meu irmão, eles estavam se levantando contra o povo de Deus. Aí é outra história. Aí é outra história. Então, ó, Davi disse ó, que os meus inimigos se multiplicavam. Quer dizer, era Absalão de um lado, eu tinha um rei de não sei do que do outro lado, outro rei do outro lado, e o rei Davi já na sua velhice tendo que enfrentar tudo isso. Então ele disse, olha, e eu clamei ao Senhor, e o Senhor do seu santo monte me ouviu. Ei, quando a luta estiver grande, irmão, estiver travada, que você pensa que não vai ter vitória, que não vai vencer, acalma a tua alma, sossega e faz a única coisa que pode te dar vitória. Joelho no chão e clama ao monte do Senhor. Só oração, só intimidade com Deus pode te dar vitória no momento desse. Então o salmista Davi, ó, como era, meu irmão, o salmista Davi, ele quando viu tudo ficar dessa maneira, ele foi logo para onde? Para o monte da oração. Dobrou o joelho e disse, Senhor, olha aí, os adversários estão vindo. Eles estão se multiplicando, Senhor. Eu não vou nem falar porque o Senhor já está vendo. Está entendendo? Ó, irmão, ele já conhece tudo, já está sabendo tudo que está acontecendo. Então o salmista diz, olha, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Aí o Senhor falou para Davi, olha, eu ouvi o teu clamor. Eu ouvi o teu clamor. Versículo 5, o Senhor falou o seguinte, olha, e eu me deitei, o salmista está me dizendo, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmo de número 4, versículo de número 5 do Salmo 4 vai dizer o seguinte, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Olha, eram os inimigos se levantando contra Davi, eram os inimigos, olha, se amontoando na porta de Jerusalém, lá na porta da cidade, para invadir, tomar o reinado de Davi, e Davi lá, ó, dormindo em paz, roncava, eu acredito que Davi roncava que babava. Sabe por quê, irmão? Porque ele sabia no Deus que ele tinha crido, irmão. Ele diz, olha, eu me deito em paz. Ele diz, ó, eu me deito e durmo e acordo porque o Senhor, irmão, porque o Senhor me sustenta. Ele sabe, irmão, que ele pode dormir, descansar, passar a noite tranquilo, porque o Senhor, ele é a segurança de Davi. Davi, em outras palavras, durante os sábados ele vai dizer, olha, muitos confiam em carros e em cavaleiros, mas eu vou confiar no nome do Senhor dos Exércitos. Ei, em quem você está confiando? Se você estiver muito preocupado, eu tenho certeza que não é no Senhor de Davi não, que você está colocando a sua confiança.
Porque quando nós colocamos a nossa confiança em Deus, entramos na intimidade para com Deus. Misericórdia, Jesus. Quando nós entramos no manto da intimidade de Deus, irmãos, Deus ele sempre vai nos dar a vitória. Ei, e outra coisa, Ele vai nos ensinar a fazer, sabe o que? A nossa alma, acalmar a nossa alma. Eu peguei para mim, viu, pastor? Tenho acalmado minha alma, viu? Olha que de ontem para hoje o diabo tem tentado, viu, pastor? Meu irmão, o diabo botou um negócio aqui no meu celular, meu irmão, que só Jesus na causa. Formatei o bicho, voltou à configuração de fábrica. Eu, Jesus, misericórdia. E depois, cadê achar a senha da conta do Google? Meu irmão, aí o bicho complicado, né? Mas deixa pra lá, vamos voltar para a mensagem, né, pastor? Irmão, irmão, para tirar a atenção da gente. Nós devemos, irmãos, estar debaixo do manto da oração. A vitória na vida do crente, nós só vamos obter através de oração. Quando nós vemos a história desses homens de Deus, vamos já encerrar, irmãos. Quando nós vemos a história desses homens de Deus, isso nos impulsiona a orar, a buscar. Isso nos impulsiona a viver uma vida de oração. Que os irmãos possam escutar. Eu creio que os irmãos já escutaram durante esses dias muitas mensagens a respeito de oração. Mas que você não possa fazer ouvido de mercador. Entra aqui e sai por acolá, não. Escutou a mensagem, ouviu a palavra, faça ela descer para o coração. Guarde, mas também não só guarde, pratique. Porque não adianta nada nós guardarmos, nós temos que praticar. E viver uma vida de contínua oração. Não adianta eu apenas orar hoje e não orar amanhã. Eu oro hoje e amanhã não. Eu oro 2 dias e 2 dias não. É constantemente. E como nós aprendemos, oração não é só vir para a igreja e dobrar o joelho, não, meu. Em todo lugar, todo momento você está orando. É no ônibus indo para o trabalho e orando. É lá no trabalho, você fazendo lá suas tarefas no trabalho e orando em espírito. É isso, irmão. É em todo lugar. Nós devemos estar em constante oração. Isso é que é vida de oração. Vida de oração não é apenas você orar na igreja ou quando vai dormir, não, irmãos. É diariamente, constantemente. É constantemente ligado com Deus. É ligado com Deus constantemente. Quando eu fui me preparar, né, ler algumas coisas para nós ministrarmos hoje à noite, eu vi a respeito de um homem de Deus. Ele está lá no Novo Testamento. Mas quando eu fui ver a história dele, né, os historiadores diziam que esse homem, ele tinha, os seus joelhos eram como se fossem joelhos de camelo. Os joelhos dele eram como se fossem joelhos de camelo. Você já viu um camelo? Já foi no zoológico? Até num videozinho da internet. Ele tem a pele muito grossa. E o joelho é bem altão assim. É alto. E de pele grossa também. Esse homem de Deus, ele tinha um joelho parecido com o de um camelo. Sabe quem era esse homem? Os historiadores estavam falando acerca de Tiago, irmão de Jesus. Tiago era homem de oração. Por isso os historiadores diziam, as histórias contam que o joelho dele era encaliçado de oração. É como você olha um homem, uma mulher que ora demais, você vê logo aquela bolinha preta no joelho. Quer dizer, é oração. Tiago, ele sempre foi ensinado, desde a sua juventude, da sua mocidade. Olha, nós limos lá em Atos, quem é que estava lá? Maria e seus filhos. Tiago era irmão de Jesus, ele estava acolá. Ele estava orando.
Tiago, ele viveu uma vida de oração. É só você ler a carta de Tiago, você vai ver lá que o homem tinha que orar. Para ter toda aquela base, né? Tinha que orar. Se você não quiser ter o seu joelho encaliçado, né? Sinto muito, né? Ore de bruços, né? Ore de bruços. Você não quiser ter o seu joelho encaliçado, que nem Tiago, ore em pé. Mas o importante é orar. Ore até deitado. Mas o importante é orar. Só não pode dormir quando deitar. Viu? Não importa a maneira que você está. Deitado, sentado, de joelho, em pé, de coca, seja o que for. O importante é orar. É ter intimidade. É que tem umas irmãzinhas hoje em dia que não quer ficar de joelho, que vai ficar preto o negócio do joelho. Ó, meu irmão, Tiago era como se fosse... Meu irmão devia ser muito feio o joelho de Tiago, ó. Cheio de camelo, meu irmão, o negócio... Mas também era cheio da unção, irmãos. Eu preferia ter meu joelho feio que nem um de camelo, mas ser cheio da unção de Deus. Viu, irmãos? Desse jeito. Mas se as irmãs não quiserem coisar o joelho, ora em pé, sentado, deitado, de bruços. Né? Porque antigamente, no começo da nossa fé, a gente orava muito, era deitado assim, né? De frente para o altar, né? Não sei se o senhor se lembra. O importante é orar, é criar intimidade com Deus. Para nós encerrarmos, na Bíblia Sagrada também vai falar a respeito de uma oração. Que antes dela e nem depois dela não vai ter oração igual a esta. Irmão. Antes dela nem depois dela vai existir oração que nem aquela que foi feita. Naquele momento, não. Só para nós encerrar, os irmãos ficar com a mente aguçada sobre a oração. Mas o que é, irmão? Que negócio é esse? Oração que não... Que oração é essa que não vai ter igual? Não vai ter igual a essa oração, irmãos. Sabe onde é que ela está? Ela está lá. Está lá no livro de Josué. Capítulo de número 10. A partir do 12 diz o seguinte. 10, 12. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol detente em Gibeão, e tu lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Versículo 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois. Nem antes e nem depois, ouvindo o Senhor assim a voz do homem, porque o Senhor pelejava por Israel. É assim que Deus age na vida de um homem de oração. Josué ficou marcado na história da Bíblia, nas histórias aí. Até os cientistas estudam aí essa história de Josué. Até hoje tentam descobrir o que foi que aconteceu, que aquele sol ficou paradinho, né? E a lua ficou no canto, o sol ficou no outro, e nada de acontecer. É por isso que disse, antes disso e nem depois vai acontecer outra coisa que aconteceu desse jeito na vida de Josué. Sabe por que foi que isso aconteceu? Porque Josué, era homem de intimidade com Deus. Era homem que buscava a Deus. Sabe o que aconteceu aqui? Olha, Josué tinha ido a Gibeão. Ele foi socorrer Gibeão. Gibeão era uma cidade composta de mais duas cidades que tinham se aliado a Josué,
Por quê? Porque viu que Josué tinha derrotado, tinha colocado as muralhas de Jericó por terra, tinha passado lá pela cidade de Ai e tinha destruído a cidade de Ai. Então Gibeão, junto mais 2 cidades, eles, meu irmão, vamos se aliar a esses camaradas, porque nós não conseguimos vencer ele não. Aí eles se aliaram, fizeram lá um pacto com Josué. Aí os outros reinos foram invadir Gibeão. Aí quando foram invadir Gibeão, Josué foi ao socorro. Quando Josué foi socorrer, aí começou a grande batalha. Quando Josué chegou, os reis, saíram fugindo. Quando eles estavam fugindo, e já era quase noite, Josué, o comandante, o vice-comandante perguntou: olha, Josué, eles vão fugir, já vai anoitecer, Josué. Aí Josué, vai nada. Não vai anoitecer não. Josué fez o quê? Foi orar: Senhor, que o sol pare agora. Está entendendo? Nas minhas palavras, que o sol pare. Ora, lua, não vem agora. Fica parada aí. E sol tu para desse lado, lua para desse lado. Enquanto a gente não matar esses filhos do cão que vieram pelejar com nós não vamos deixar o sol aparecer, a lua vir. Então foi isso que aconteceu. O sol parou, a lua ficou no cantinho dela. Mas hoje a gente já entende, que na realidade não foi o sol que parou, foi a terra que parou, Porque o sol fica paradinho, a terra é que gira. Então a terra parou. Irmãos, homem e mulher de oração. Se você quiser ter uma vida pautada em oração, Deus vai fazer o teu nome. E, meu irmão, e há lugares que você nem imagina. Quem quer receber algo da parte de Deus nessa noite? Quem quer receber vitória? Quem quer ser cheio de Deus nessa noite? Vamos orar? Vamos clamar ao Senhor Jesus nessa noite? Glória a Jesus. Olha, irmãos, eu gostaria de orar por todos vocês. Nós vamos orar por todos vocês. Mas tem uma pessoa aqui que o Senhor quer dar, que o Senhor está dando uma vitória. Glória a Jesus. Essa pessoa está com infecção urinária. Começo de uma infecção urinária. O Senhor vai dar vitória nessa noite, viu? Você vai dar vitória nessa noite. Se eu me enviou também uma pessoa, estou dizendo o nome da enfermidade. Se quiser que se crê, vem à frente. Glória a Jesus. Olha, tem uma pessoa que anda sentindo muitas dores aqui no seu ombro aqui. Começo de uma bursite, viu? Deus vai dar vitória. Nós vamos orar por você, viu? E os irmãos que creem, irmão, vem na frente, vamos orar, vamos clamar. Em nome de Jesus, vamos interceder por a igreja do Senhor, pelos irmãos, viu? E tenha certeza de uma coisa, que Deus vai dar a tua vitória.